Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Liderando. Eu sou o Rui Mesquita e hoje vamos bater um papo legal com ela, que é presidente da ABL, Academia Barreirense de Letras, professora e também escritora. Vamos falar um pouco sobre educação e, no contexto geral, passar algumas orientações sobre leitura. Então, você não pode perder meu convidado a ficar até o último bloco do programa de hoje. Seja muito bem-vindo, Ananda Lima. Obrigada, Rui, pelo convite. É sempre um prazer estar com você. Oh, que coisa boa. Então, Ananda, em relação à educação, que é o nosso principal pilar hoje para qualquer pessoa desenvolver, seja na vida pessoal, profissional, como é que você visualiza, em contexto geral, a educação no nosso país? A educação brasileira, ela vem passando aí por uma transição, né? Nós temos aí agora recente a discussão muito forte sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que vem traçando, né, metas e habilidades que todos os alunos do país precisam ter garantidos nas unidades de ensino. Seja o aluno aqui de Barreiras, seja o aluno que está lá no estado do Amazonas, no Rio Grande do Sul, essas competências e essas habilidades serão as mesmas. Então, assim, cria-se com este documento uma expectativa de que nós teremos aí uma educação na perspectiva da equidade, né? Mais garantido. Porém, nos preocupa que o mesmo documento que vem traçando, né, essas competências, essas habilidades, ele traz aspectos que precisam ser garantidos e que, no entanto, as nossas escolas, a nível nacional, ainda não estão preparadas, né, para suportar tamanha demanda. Um exemplo é o uso dos recursos tecnológicos. Nós temos ainda inúmeras escolas, principalmente no interior do país, né? Inclusive nós aqui, Barreiras, região oeste, muitas escolas que ainda não têm os laboratórios de informática, algumas têm, mas ainda não estão ativados, às vezes tem o computador que funciona, mas não tem a internet, né? Então, assim, são questões, isso é uma das, né? Só um exemplo, são questões que nos preocupam enquanto educadores, né? Porque pensar essa educação, a gente precisa pensar uma educação que alcance esses meninos e essas meninas dos tempos atuais. Perfeito. Né? E as condições precisam ser criadas. E essas condições precisam ser criadas, elas precisam ser pensadas, elas precisam ser garantidas, né? E aí a gente percebe que a escola ela está um pouco distante ainda do que é a realidade, é a necessidade real do aluno, né? Porque hoje estamos vivendo um momento muito forte da comunicação, das mídias, e a escola, em alguns momentos, ou em muitos momentos, poderíamos dizer, ela não está dando conta de alcançar. Né? Nós ainda temos currículos engessados, nós temos ainda uma estrutura física que ainda é do século passado e que não é concebível para os tempos atuais. Perfeito. Isso acaba não tendo uma estrutura adequada para que esses jovens, as crianças, adolescentes, as pessoas tenham interesse em ir para a sala de aula, ou seja, e no ponto de vista do professor, qual é o maior desafio para o professor nesse momento? Olha, hoje, principalmente com a chegada da Base Nacional Comum Curricular, e independente dela, a questão da formação. Nós, educadores, a nossa matéria-prima, a nossa ferramenta de trabalho é o conhecimento. E o mundo ele é tão efêmero, né? O tempo todo ele está em mudanças, outros saberes chegando, outras descobertas chegando, e nós, educadores, precisamos nos apropriar, acompanhar essa velocidade. Então, com certeza, essa questão da formação inicial, formação continuada, para que o professor possa realmente estar instrumentalizado
para o desenvolvimento das suas atividades. A questão da comunicação, no qual você citou, é um pilar que poderia ser utilizado com mais força em relação à educação, e eu vejo também que algumas deficiências, ou seja, alguns desafios que precisamos superar, até porque a gente ainda não estamos falando a mesma língua do jovem. Em alguns momentos estamos desalinhados em relação ao que se trata a comunicação. Isso mesmo, né? Essa questão, por exemplo, nós temos agora uma rede social Sim. que é febre, né? A nível mundial, o WhatsApp. E aí, nós educadores temos a habilidade para usar esta ferramenta como instrumento de trabalho. Então, assim, é disso que a escola precisa se apropriar. Né, de usar os recursos tecnológicos como mediação da aprendizagem, né, trazer essa discussão e educar os alunos para o uso correto. E uma outra questão que você sinaliza e que é importante é a linguagem. Né? Perfeito. Essa meninada jovem, eles têm o seu próprio jeito de viver, um estilo próprio de vida, que vai desde a forma como eles se vestem, como eles se comportam e como eles se comunicam. E aí nós ainda não conseguimos, muitos, né? Que a gente também temos professores bem antenados, que conseguem fazer essa articulação, mas, na sua maioria, a gente tem algumas limitações para alcançar e estabelecer realmente uma comunicação fluente com esse público mais jovem, né? E escritora, a experiência como escritora, eu sei que você tem um fruto aí desse trabalho no qual você desenvolve, que é lindo, que é Júlia e Letícia. Me fala um pouquinho desta obra. Júlia e Letícia, na verdade, Vivendo com as Diferenças, é um livro, é meu segundo livro, né? Ele nasce justamente de uma inquietação social e que a gente vive de uma forma geral, na rua, nos ambientes sociais onde a gente convive, no espaço educacional, que é a dificuldade que a gente tem de conviver com aquele que a gente julga ser diferente de nós, né? Então, de uma forma leve, né? Pensando que a criança ela é muito pura, ela é desprovida de preconceitos, então é o público melhor para que a gente possa trazer essa discussão e daqui a pouco eles serem adultos mais libertos de certos preconceitos que nós temos, né? Todos nós, em algum momento, temos alguns preconceitos estabelecidos que dificultam a nossa relação com alguma coisa, alguma questão social. Então, Júlia e Letícia, Vivendo com as Diferenças, é uma história de duas meninas que são amigas, né, no ambiente escolar, que tentam fazer esse link para fora da escola, envolvendo as famílias. Uma é negra, a outra é branca. No entanto, o preconceito não está entre elas, mas sim em uma das famílias. Não vou contar toda a história para que todos possam ter a curiosidade e a vontade de fazer a leitura, levar o livro para sua criança, seu filho, sobrinho, enfim. E estimular a leitura é um desafio hoje dos professores, ou seja, das entidades, mas como fazer isso, Ananda? Como estimular a leitura dentro de casa, dentro das escolas, em todos os ambientes? A escola, ela é a instituição responsável pela formalização do conhecimento, né? Informação nós temos em todos os espaços, mas a escola que é a instituição responsável pela formalização deste conhecimento, porque é ela que vai trazer o cunho científico. Então, quando a gente está no universo escolar, normalmente a gente pensa a leitura muito no aspecto técnico. Isso. Né? Então, quem é o autor, que gênero textual é aquele, então fazer toda aquela exploração textual, e que é importante e pertinente, sem sombra de dúvida. Mas a gente precisa também pensar a leitura por prazer, né? E aí é um desafio nos tempos atuais,
porque nós temos as mídias, nós temos aí a internet, nós temos o Facebook, nós temos o WhatsApp, temos tantas redes sociais que acabam, para esse público mais jovem, acaba sendo mais atrativo do que um livro. Você pegar um livro, abrir o livro, folhear e ler. Então, é um desafio. Então, a leitura precisa chegar, especialmente às crianças, de maneira mais lúdica, de maneira mais prazerosa, para que ele se sinta instigado a vivenciar aquela história e continuar lendo outras histórias. Eu sei que você desenvolve um trabalho com esse sentido de estimular a criança à leitura, mas fazendo algo diferente. Como seria isso? Na verdade, no meu primeiro livro, né, eu ainda não me considero uma contadora de história. Eu preciso fazer este registro. Mas está desenvolvendo as ações necessárias para ter habilidades. Vamos melhorando aos poucos, né? Mas com a chegada do meu primeiro livro, muitas escolas, né, chamavam para ir lá, dialogar com os meninos, contar a história. E eu sou um pouco tímida. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu escrevo o livro? Eu vou para a escola e uma outra pessoa que vai contar a história que eu escrevi vai ficar assim, uma coisa um pouco confusa. Então, eu fui vencendo, né, meus medos e fui enfrentando este desafio. E então, a gente começou a pensar maneiras de trazer a história, né? Para o Fred, que foi meu primeiro livro, nós pensamos aí um tapete, né? E aí tem todos os personagens e conforme vai sendo contada a história, a gente vai montando esse tapete em 3D e as crianças amam, porque tem uma floresta, é o Fred, uma aventura na floresta. Então a gente vai montando a floresta, e as crianças vão vendo, vão vivenciando, vão participando, vão interagindo. Então é uma forma lúdica, né? Então, assim, e temos a nível nacional excelentes contadores de história, e aqui em Barreiras também. Então, a gente consegue ter alguns parâmetros para que a gente vá se melhorando e também pensando estratégias mais lúdicas, mais envolventes, para que alcance as crianças. Isso pode ser desenvolvido dentro da própria casa, ou seja, no ambiente familiar. O pai, a mãe pode estar contando histórias e aí já criando um hábito da leitura. Eu até falo para as pessoas que elas, em alguns momentos, elas estão falando que não gostam de ler. E eu discordo um pouco. Elas não têm o hábito da leitura. E aí você falou, poxa, precisamos encontrar aquilo que realmente pode nos dar prazer. E se você tem um tema ou tem uma área no qual você quer se especializar, a leitura vai ser uma boa fonte de conhecimento. Então você cria hábitos, ou seja, bons hábitos, e daí você passa a ter o gosto pela leitura. E você faz isso através das histórias que você conta para as crianças. Então, parabéns, Ananda. Vamos falar mais sobre isso. Eu vou chamar um intervalo, já já voltamos com mais Liderando.